Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício para uma rápida atualização no mercado de cripto com vocês, já que o mercado do Brasil aqui, a B3, não está funcionando, então a gente não tem o que avaliar em relação ao Ibov e ao dólar, tá? A única coisa que eu posso olhar aqui para você é o S&P, e o S&P continua fazendo o movimento que a gente já está comentando aqui há vários dias, ele não está tendo força o suficiente para poder romper o topo histórico que pode seguir esse padrão de consolidação. Bom, sobre os principais ativos a gente pode ver agora, ó. Ethereum e Bitcoin. Isso daqui, os últimos 3 dias, os dois, né, eles estão ali meio estagnados. Se um sobe, outro sobe, se outro cai, se um cai, o outro cai, e não está tendo muita diferença. Então, a gente não está tendo uma movimentação expressiva. E isso está mostrando para a gente, principalmente com essa queda de volume, uma indecisão, porque as pessoas não sabem se elas querem comprar ou se elas querem vender até o momento, tá? Isso aqui mostra para a gente claramente uma indecisão do mercado. Porque se a gente tivesse candles um pouco mais forte, com volume aumentando, mostraria que a gente está tendo intenção de venda. E se a gente tivesse candle verde com volume aumentando, mostraria intenção de compra, mas o tempo todo aqui, todos os dias, o volume meio que está diminuindo, independente da cor do candle, né? Se ele é positivo ou negativo. Então está tudo bem estabilizado por ali. A dominância do Bitcoin continuou caindo, ainda com preguiça, mas caindo. E sobre o Bitcoin em si, pela primeira vez ele fez a violação da máxima desse triângulo. E essa violação da máxima, ela pode fazer com que muita gente seja estopado, porque tem gente que entra aqui nesse rompimento aqui por violação mesmo, e aí o que a gente pode esperar desse movimento aqui é um bull trap para ele voltar e perder essa mínima, porque normalmente quem opera comprando aqui vai colocar o stop o mais curto possível, né, para tentar pegar um movimento rápido aqui para cima, e aí a gente pode ver um bull trap aqui fazendo o preço dar uma queda, e aí aciona stop, dá uma aceleradinha para baixo para a gente ver o que vai acontecer. No momento, o gráfico diário ainda está apontando para a gente que é para baixo. A gente consegue perceber aqui uma queda no volume em todo esse período aqui, desde esse candle aqui, ele continua tendo uma queda no volume, o que pode mostrar para a gente que todo esse período aqui é uma correção para uma queda maior. Como vocês sabem, eu não acredito muito nessa queda maior nesse momento, mas essa correção aqui, se ela for rejeitada e daqui às próximas 4 horas, quando o mercado fechar, nós tivermos um pico de volume dentro dessa zona, é possível que a gente veja um sell-off aqui, perdendo esse fundo, tá? Podendo fazer aquele padrão de consolidação retangular aqui e armar o nosso possível fundo duplo ou triplo para poder voltar a subir no cenário de alta. Maurício, por que você continua falando de cenário de alta se o Bitcoin está claramente em tendência de baixa? O Bitcoin não está claramente em tendência de baixa. Então, isso é um ponto que a gente precisa definir, tá? Depende do time frame que você está olhando. Então, pelo diário, ele está em baixa, sim. Se eu mudar para o semanal, a gente percebe que o semanal ele ainda tem as médias apontando para cima, esse movimento ele ainda é um movimento corretivo e ele tende a fazer uma movimentação um pouco maior para pelo menos vir tentar testar o topo aqui mais uma vez. Então essa correção maior ela pode ser uma correção de acumulação que a gente está vendo aqui pelo gráfico semanal, que pode deixar aí o Bitcoin mais algumas semanas parados antes de decidir o que vai fazer para depois voltar a subir, tá? Então é por isso que eu observo isso. E principalmente porque eu avalio em cripto o cenário sempre para cima. Então eu entendo que as criptos estão em tendência de alta, elas estão claramente em tendência de alta e não faz sentido eu ficar olhando o mercado com visão baixista, tá? Então esse é o principal motivo. Então, a gente vê aqui que o semanal do Ethereum já está aqui na zona de venda, né? Está na máxima da última semana. A gente precisa ver o que ele vai fazer. Pelo gráfico diário, a gente consegue perceber que rompemos a máxima do dia anterior e toda essa zona que eu tinha marcado aqui nos últimos vídeos, ela foi respeitada, o preço entrou ali e já começou a entrar venda. Nessa hora a gente precisa descer um pouco o time frame para poder entender o que está acontecendo aqui na movimentação do preço. Então olha só, a gente fez esse pavio forte aqui, só que o 4 horas continua apontando para cima, continua fazendo pivô de alta atrás de pivô de alta, tá? Esse daqui ele começou a perder um pouquinho de força,
que é esperado por conta dessa zona aqui, e aí precisa desenvolver um pouco mais. Se a gente descer um pouco mais ainda e olhar para o gráfico de 1 hora, a gente percebe que o 1 hora está formando o que pode ser, num cenário altista, uma possível bandeira de alta. E essa bandeira, ela normalmente vai fazer esse movimento aqui para baixo, e aí faz esse para cima, beleza, essa parte já foi. O que a gente pode esperar agora é uma tentativa de alta aqui para uma queda maior, onde ele perde esse fundo, e ao perder esse fundo, a gente espera que ele venha fechar acima dessa linha aqui, tentar cair ou fazer qualquer padrãozinho de queda aqui, e no momento que ele fizer esse pivô de alta, a gente começa a pensar em comprar, tá? Então esse é o modo como eu estaria olhando pelo gráfico de 1 hora. Se você está entrando pelo gráfico de 1 hora, você não está se posicionando para poder ficar aí 2, 3, 5 semanas posicionado no ativo. Então são trades um pouco mais curtos, só que essa zona aqui tende a ter ainda um pouco mais de rejeição, e eu não acredito que vai ser fácil de passar por ela. Bom, voltando aqui então para Litecoin, vamos colocar em Litecoin, e a gente percebe que esse daqui é um inside buy, essa próxima semana deve ficar contido aqui dentro também. Pelo gráfico diário, mesma situação do Bitcoin, tá? O Bitcoin e do Ethereum até o semanal subindo e o gráfico diário apontando para baixo. E aí a gente precisa ver o que vai terminar nessa formação. O Litecoin está com menos força do que os outros ativos, então no momento eu não pensaria em fazer absolutamente nada no Litecoin. Mas tem uma moeda aqui que ela está um pouco mais interessante, que é a ADA Cardano, porque ela está fazendo um movimento que a BNB já fez, eu comentei disso no vídeo de ontem, tá? Então ela fez o pivô de alta aqui e ela tentou dar uma continuação. Então agora a gente tem que ver, porque já é o 4º dia de alta seguido, e isso normalmente vem seguido de uma correção. E como o gráfico diário ainda está apontando para baixo, o mais provável é que ele obedeça a esse desenho feito aqui no último vídeo, para que ele venha cair aqui e aí tentar perder fundo, e aí a gente vai ver o que vai acontecer nessa zona, tá? Então no momento está esticado para poder comprar, e a gente está na tendência de baixa. Na tendência de baixa você quer tentar comprar nessa zona aqui, e existem técnicas para isso baseadas no IFR. Vamos dar uma olhada no 4 horas para ver como é que tá. Então no 4 horas começou a fazer aqui esse padrãozinho de consolidação, né? É um doji aqui. Nós não tivemos pico de volume muito forte. Se a gente for para 1 hora, então, mesmo esquema, continua armando a mesma bandeira que o Ethereum estaria fazendo aqui, né? No caso, no gráfico de 1 hora. E a gente precisa ver o que vai acontecer. O mais provável movimento é o mesmo, tá? Então queda, bate aqui, tenta cair de novo, bate, e se ele resolver que vai subir, ele vai tentar vir aqui para baixo para subir, e aí a compra ficaria nesse pivô aqui para algumas horas posicionados ali para um movimento mais alto. E o que tem a ADA Cardano de tão interessante nisso tudo, né? Eu já venho falando dela há algum tempo, o gráfico semanal dela para mim está um dos mais bonitos. Ele já inclusive rompeu a máxima da semana anterior, e se você estiver operando apenas por setup pelo gráfico semanal, aqui no canal tem o setup do Inside Bar, que eu acredito que você já viu. Ele foi o primeiro vídeo de setup que eu coloquei aqui no canal. Ele, se eu não me engano, acho que ele é o mais bem explicado, foi o que eu mais me preocupei com o detalhe para poder colocar. E aí o Inside Bar ele estaria dando pra gente já o acionamento na máxima aqui em 1,84,47, né? Isso, ó. A máxima foi em 1,83,20, então qualquer valor ali acima geraria possível entrada pelo gráfico semanal de ADA Cardano. Onde que eu tô posicionado em ADA Cardano? Eu tô posicionado em ADA Cardano aqui perto de 1,40 e pouco. Eu peguei um pouquinho mais de posição nessa zona aqui, se eu não me engano, mas não tô muito diferente não, tá? Continuo aqui em 1,40 e pouco. E aí, o mais provável alvo, eu já falo disso com vocês em alguns vídeos também, mas eu vou colocar aqui só o alvo de Inside Bar. O alvo mais provável pelo padrão do Inside Bar no semanal é aqui em 3,12, então nós estamos em 1,83, o que significa que do ponto em que ele está aqui agora para máxima, né, para o alvo do Inside Bar, é uma alta aqui no semanal de mais 71%. Então ele está sendo um ativo bem interessante para esse momento. E eu sempre tenho falado aqui da Matic também, então vou falar dela hoje.
o gráfico diário da Matic está chatíssimo, porque a gente percebe que os últimos 3 dias mais o dia de hoje são apenas 2 dias, e esses 2 dias também apenas com volume caindo, caindo e caindo. A gente consegue ver claramente aqui um volume descendente em todo esse período aqui, a partir desse candle forte, né? A gente teve mais esses 2 candlezinhos menores aqui, e o volume simplesmente veio caindo junto com esse movimento, o que faz com que eu acredite cada vez mais que todo esse período aqui é uma correção para uma alta um pouco maior. Em Matic eu também já estou posicionado, eu estou posicionado em Matic em 1,02 ou 1,03 por aqui, tá? Mais ou menos nessa faixa aqui. E eu peguei ela, foi por aqui, foi mais ou menos nesses dias aqui. E no mercado futuro eu fiz algumas adições também nesse nível aqui de máxima, já fechei posições por aqui, ele voltou para cá, eu adicionei posições por aqui, e aí eu tô parado aí esperando também para poder saber o que é que vai acontecer. Se você quiser aprender a fazer um pouco dessas análises, aqui no canal a gente tem a playlist da análise técnica gratuita. Ela é bem simples e bem descomplicada para você poder entender melhor, e tem guia de setups para você entender aí configurações do mercado para você poder operar. Se você puder deixar o like para poder me ajudar aqui, você vai fazer com que o YouTube entenda que você está gostando desse conteúdo e ele mostra isso para muito mais pessoas. Você me ajuda bastante para a gente poder crescer o canal e continuar levando aqui mais conhecimentos de qualidade e de forma gratuita para um monte de gente aí no mercado. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não for inscrito e quiser se inscrever, você vai ser muito bem-vindo. Eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Valeu!